Olá, você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo, 5 de fevereiro de 2023, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, nesse primeiro horário, das 7 às 8 da manhã, com a reprise das 10 às 11 da noite, ou ainda no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, a partir das 9 horas, e também no YouTube e Facebook da Diocese de Caxias do Sul, nos domingos, sempre a partir das 8h30 da noite, e também nas segundas-feiras pela TV Serra, canal 526 da NET. Muito bem-vindo, você que nos acompanha. E nós te convidamos a se inscrever no nosso canal, no canal da Diocese, no YouTube, para você receber também as notificações dos nossos vídeos, das mensagens do nosso bispo e também do Razões da Fé toda vez que a gente vai publicando. É só procurar lá no YouTube, Diocese de Caxias do Sul, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Pois bem, hoje nós encerramos a sequência, a série de 4 programas sobre a formação litúrgica do povo de Deus. E nós iniciamos essa formação lá no dia 15 de janeiro, quando nós iniciamos uma introdução à Carta Apostólica Desiderio Desideravi do Papa Francisco, também olhando para a Constituição Dogmática do Vaticano II, a Sacrosanctum Concilium, depois também olhando a Dei Verbum, né, que também é a outra Constituição Apostólica, Constituição Dogmática do Vaticano II, e agora então, hoje nós vamos ter como tema Santa Missa, conceitos e vivências. Nossos convidados de hoje, o padre Mário Benvenuto Pedrotti, que atualmente é o padre mais longevo da Diocese de Caxias do Sul, tendo completado seus 90 anos no dia 9 de janeiro de 2023, ordenado sacerdote em julho de 1960, e hoje é o pároco emérito da paróquia São Pelegrino, Nossa Senhora da Pietà, em Caxias do Sul. Bem-vindo, Padre Mário, muito obrigado por estar conosco. Muito obrigado pelo convite, é com muita alegria que aqui vou tentar responder as perguntas que vão fazer e da forma que, a essa altura da vida, já mercadoria vencida, mas me sinto melhor do que eu mereço e vou tentar responder e voltar aos microfones da Rádio Miriam, aos quais eu cheguei há longos anos, muitas vezes, por muitas razões, com muita alegria, e colaborei muito ao longo dos meus anos de padre, de modo especial quando também participava da equipe que mantinha esta grande emissora da nossa diocese. Que a Miriam nos ajude a fazer um bom programa. Que bom, muito obrigado, Padre Mário, né, o padre mais longevo da nossa diocese. Né? E justamente isso, o tema de hoje, Santa Missa, conceitos e vivências. Então, certamente ele vai poder nos ajudar muito a falar da sua experiência e da sua história. Também, Padre Ricardo Fontana, que é mestre em teologia, tendo como pesquisa a eclesiologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, foi ordenado padre em 1998, em dezembro de 98, e atualmente é reitor aqui do Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha. Obrigado pela tua presença, Padre Ricardo. Imagina, Felipe, agradeço ao convite de estar com tão nobre presença aqui, ao lado da juventude acumulada do Padre Mário Pedrotti, que é uma grande alegria, e, como ele mesmo disse, fez parte do trio aqui, que eram os sócios, né, mantenedores da Rádio Miriam, junto com o Padre Enio Tarasconi e com o Padre Alcindo, né, até há poucos dias, né, então 66 anos de história da Rádio Miriam, entre tantas celebrações, 60 anos do santuário aqui de Caravaggio, neste dia 3 de fevereiro, e então é uma alegria muito grande a gente poder estar aqui compartilhando com alguém que vivenciou o pré-concílio Vaticano II, portanto a celebração litúrgica tridentina, que vinha desde 1565, que vivenciou o período da preparação, e não só da transição, da preparação, da transição da liturgia, e vivendo depois todos os ajustes da liturgia até chegarmos aos dias de hoje, celebrando
um dos motivos, né, trabalhando a Desiderio Desiderave, que é a carta do Papa Francisco sobre a formação litúrgica do povo de Deus, celebrando os 60 anos da Constituição do Concílio Vaticano II, Constituição sobre a Sagrada Liturgia. Só vou fazer como eu sou eclesiólogo, e um dos estudos que me debrucei bastante foi o Concílio Vaticano II. Só tem 2 constituições dogmáticas de normas de fé, o Concílio Vaticano II, que é a Dei Verbum, que você citou, e a Lumen Gentium sobre a Igreja. As outras são constituições não dogmáticas, né? Por exemplo, tem a Constituição Pastoral, Gaudium et Spes, Constituição sobre a Sagrada Liturgia, só um breve ajuste aí do Concílio Vaticano II, porque como todas as definições dogmáticas já estavam prontas, o Concílio pensou em só essas 2 definições, sobre a Igreja, o que é a Igreja e sua natureza, e sobre a revelação cristã. E no mais, porque a liturgia ela tem um movimento no decorrer da história, né? Então ela não é dogmática, não é algo fechado, não é já uma doutrina de fé pronta, né? Só para a gente ajustar. Muito bom fazer essa correção, porque nos ajuda também a esclarecer, não só para nós que estamos aqui, mas para quem nos ouve, né, de fato. E nesse ano celebramos os 60 anos da Sacrosanctum Concilium, né? Este ano vamos celebrar. Padre Mário, o que é a missa na sua essência e de onde ela veio? Bem, eu já disse que terei dificuldade em responder algumas definições teológicas e doutrinárias, mas eu trouxe aqui, porque sabia que ia fazer essa pergunta, o que é a Eucaristia, que é o outro nome da missa. Vamos celebrar a missa, vamos celebrar a Eucaristia. Então, diz o Catecismo da Igreja Católica, e eu copiei para poder levar ao coração dos ouvintes, é o próprio sacrifício do corpo e do sangue do Senhor Jesus que ele instituiu para quê? Para perpetuar o sacrifício da cruz no decorrer dos séculos até o seu regresso, confiado assim à sua igreja, o memorial de sua morte e de sua ressurreição. A missa torna presente de uma forma incruenta a morte de Jesus no alto da cruz, de braços abertos, e a sua gloriosa ressurreição, bem como da sua ascensão ao céu. É o sinal da unidade, o vínculo da caridade, o banquete pascal da ressurreição, em que se recebe Cristo, a alma se enche de graça e nos é dado o penhor da vida eterna. Esta é a missa, é o mais alto sacramento da Igreja, que completa, que realiza e faz acontecer todos os outros da iniciação cristã, da vida cristã, da partida cristã. Que alegria saber, né, podermos partilhar que de fato Jesus, desde o momento da ceia, quando ele instituiu o sacerdócio, instituiu a Eucaristia, também pede, façam em memória de mim, façam isso na minha memória. O senhor, Padre Mário, o senhor não tem noção de quantas missas o senhor já celebrou em todos esses anos? Só Deus sabe. E sempre com muita alegria. E sempre levando em conta aquela frase que dizem que é de Santo Agostinho, mais ou menos assim: celebre o sacrifício da missa como se fosse o primeiro que está celebrando, como se fosse o único que vai celebrar, como se fosse o último a ser celebrado em sua vida. É um caminho, e sempre busquei, da melhor forma possível, celebrá-la como se fosse a primeira missa, a única missa, a última missa
da minha vida para depois me encontrar com o Senhor. Que alegria, que testemunho. Padre Ricardo, o que diferencia a missa, a Eucaristia, da celebração da palavra e quando surgiu a celebração da palavra? Bom, a gente sempre precisa remontar a missa no mistério pascal de Cristo, né? E vamos voltar lá na origem de Jesus, né? Quem celebrou e celebra a missa é o próprio Cristo, porque celebramos, como bem o Padre Mário nos falou, é o próprio sacrifício de Cristo na cruz, e que completa no tríduo pascal, começa com a ceia do Senhor, né? Passa pelo sacrifício da paixão do Senhor, e que tem o seu ponto também culminante na ressurreição do Senhor. Por isso a gente costuma dizer que a missa também é a celebração do mistério pascal, da morte e ressurreição do Senhor, né? E celebra-se o sacrifício, mas também a ceia, a mesa e a memória da paixão, morte do Senhor e a sua ressurreição, né? Então é importante a gente ter no meu ver, essa compreensão, onde começamos lá atrás, né? Começa com o próprio Cristo, e é interessante que o Papa Francisco, só para citar sobre a formação litúrgica, que ele retoma Sacrosanto Concílio, ele diz assim: talvez os apóstolos não tinham consciência do que estava acontecendo, mas ele precisou dele, ele quis eles lá. Então, a celebração da Eucaristia, no início do cristianismo, ela era realizada, ela começou com a Santa Ceia, que a gente conhece, né? Começou com a Santa Ceia, que se completou na sexta-feira, teve seu cume no Sábado Santo. Então, a Igreja vive da Eucaristia e a Eucaristia faz a Igreja, né? A Igreja vive da Eucaristia e a Eucaristia faz a Igreja. O Papa Francisco diz: a dimensão litúrgica da Igreja, a liturgia é a dimensão fundamental para a vida da Igreja, né? É uma das dimensões fundamentais da vida da Igreja. Por isso a gente precisa ter um zelo todo próprio, um cuidado todo próprio, porque nós não estamos adentrando só num ritual. É um ritual preparado para a gente adentrar num convívio com uma pessoa, ou com as três pessoas da Trindade, mergulhados nesta mesa com a Trindade. Então nós adentramos no mistério. Por isso a mistagogia, a gente costuma dizer, da Eucaristia. Pois bem, no início do cristianismo, os neófitos só participavam da celebração da palavra. Eles não participavam da Santa Ceia. Até eles fazerem toda a preparação, até poderem participar do rito da Eucaristia. A Eucaristia era reservada para quando a pessoa fazia toda a sua iniciação à vida cristã, assumia o batismo, era confirmado, e aí participava da Eucaristia, que é um pouco o que o RICA, né, o Ritual de Iniciação Cristã para Adultos, prevê até os dias de hoje, com aqueles vários escrutínios que eram feitos. Então, se a gente olhar a missa, ela tem duas grandes partes. A primeira grande parte da liturgia da palavra, e a segunda grande parte da liturgia da Eucarística. Então, na primeira dimensão, que tinha toda a formação, então os neófitos, aqueles que estavam sendo os catecúmenos, que eram aqueles que queriam se tornar cristãos, estavam fazendo o caminho. Faziam o caminho, também a igreja era chamada o caminho, né? O convívio dos santos, né? Com o caminho dos santos, que é aqueles que se diferenciavam por assumir este caminho, e com o rito próprio da escuta da palavra, que vem muito das sinagogas, né? O ambão, o colocar o livro, né, da sinagoga e do próprio templo. Então, os primeiros cristãos assumiram muito da cultura judaica para fazer a sua liturgia, né? As horas de oração. Tanto é que nós celebramos a liturgia das horas, que ela é realizada em 7 tempos do dia, né, dosadamente, muito sabiamente dosada. Então, a liturgia da palavra se distinguia por ser um momento separado. Primeiro de formação, de iniciação, né? E antes deles, acredito, fazerem a proclamação da palavra oficial, eles recebiam a unção dos catecúmenos, que é o óleo do batismo, recebiam a unção no peito para receber a força de Cristo,
Então era feita toda uma preparação, um escrutínio, depois recebiam esta unção dos catecúmenos para depois, então, fazerem parte da celebração da ceia. A verdade é que ela foi tendo um formato assim diferenciado. Se a gente olhar nas cartas de São Paulo, a celebração da Eucaristia era bem diferente, os moldes, né, as maneiras, né? Por isso é bonito ver a liturgia que vai tendo uma espiral crescente no decorrer também de cada ano litúrgico, que ela vai tendo esse dinamismo. Então nós podemos dizer que a celebração da palavra não é menor do que a celebração da Eucaristia, mas as duas podem, o rito da palavra, a liturgia da palavra, está dentro da celebração da Eucaristia, mas ao mesmo tempo, quando nas comunidades nós celebramos, né, quando não tem a presença do padre, que nós com o ministro ou com o diácono fazemos a celebração da palavra, ela também é o momento de celebrar o domingo. Claro, porque Cristo é a palavra viva do Pai. O Verbo se fez carne, a palavra se fez carne. Então, toda a Sagrada Escritura é o próprio Cristo. São Jerônimo dizia que ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Então, é por isso que o Concílio Vaticano II, na Sacrosanto Concílio, colocou a mesa da palavra à mesma altura da mesa da Eucaristia, porque também é o próprio Cristo que fala para nós, através da voz dos pais da fé, dos profetas, e ele mesmo fala para nós. Né? Mas quando a gente olha assim a Sagrada Escritura no seu contexto, é o próprio Cristo falando para nós nos diversos tempos. Né? Na época dos patriarcas e dos profetas, a gente podia conhecer a Deus, a sua revelação, as apalpa delas. Agora não, nos últimos tempos é o próprio Cristo quem falou para a sua igreja, afundou e foi manifestado através do Espírito Santo. Então esse dado é bem interessante para a gente poder perceber assim a evolução também e a riqueza que é a palavra, né? A igualdade que ela tem na colocação do novo estilo também, do novo mobiliário do presbitério. Perfeito. E assim nós vamos concluindo o nosso primeiro bloco do programa Razões da Fé desse domingo. Fique conosco. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do programa Razões da Fé deste domingo, 5 de fevereiro de 2023, quando nós refletimos sobre o tema Santa Missa, conceitos e vivências. E temos como convidados o padre Mário Benvenuto Pedrotti e o padre Ricardo Fontana. Estamos no último programa da nossa série sobre a formação litúrgica do povo de Deus. E esta pergunta eu vou passar ao padre Mário. Vou fazer essa introdução depois ao padre Mário. A Constituição Apostólica Missale Romanum de São Paulo VI nos diz: quanto ao ordinário da missa, as cerimônias foram simplificadas, conservando-se cuidadosamente a substância. Deixou-se também de lado tudo o que foi duplicado no decurso dos tempos, ou acrescentado sem verdadeira utilidade. Sobretudo nos ritos da oblação do pão e do vinho, da fração do pão e da comunhão. Assim foram restaurados, segundo a primitiva ordem dos Santos Padres, alguns ritos que tinham caído em desuso, tais como a homilia, a oração universal ou dos fiéis, e o rito penitencial ou de reconciliação com Deus e os irmãos no início da missa, devidamente revalorizado. Padre Mário, como era a estrutura da missa antes do concílio e como é a estrutura da missa, a organização da missa hoje, depois do concílio? O senhor que pegou justamente, enquanto padre jovem, os primeiros anos do seu ministério, a missa tridentina e depois, então, toda essa mudança que foi feita. Realmente, a Santa Missa, o sacrifício eucarístico, o anúncio da palavra de Deus aos fiéis reunidos em comunidade, ao longo da história, teve muitas mudanças. Acabasses de falar quando foi feito
no Concílio de Trento um anúncio de que estavam simplificando toda uma série de ritos. Daí veio, então, o rito tridentino. Isso foi o rito tridentino. Eu trouxe aqui o missal do rito tridentino que eu usava durante o seminário menor. Quando eu estudava no seminário Aparecida, eu acompanhava a missa, que era em latim, que já tinha sido restaurado, reformado ao longo dos séculos, porque começou a Santa Missa no jantar de Jesus, na despedida dos apóstolos. Imagina depois, quando foram retomados com os primeiros cristãos, os primeiros encontros, as primeiras assembleias nas casas de família, depois nos grupos maiores que faziam, quando traziam o pão e o vinho para a ceia, mas traziam também o alimento para distribuir para os pobres, para as viúvas, para as pessoas fragilizadas. E sim, foi feito de muita forma. A Bíblia nos traz, São Paulo nos narra alguns momentos bonitos e a tradição da igreja nos ensina. Até que veio esse ritual, e agora então da minha existência. E eu, entrei no seminário menor em 1946, foi lá pelo ano 50, eu devo ter ganho esse missal. E a missa, o padre vinha para o altar e iniciava a Santa Missa com coroinha, fazia o sinal da cruz e depois dizia em latim essas palavras: Intruibo ad altarem Dei. Era: eu venho ao altar de Deus. O padre estava de costa para o povo, de pé, o coroinha ajoelhado, e o coroinha, o ajudante, quem estava servindo, respondia: Adeum quilitificat juventude mea. Adeum quilitificat juventude mea. Ao Deus que alegra minha juventude. Então, o coroinha era mais jovem, né? A Deus que alegra minha juventude. Eu era coroinha e, às vezes, por brincadeira, eu dizia: a Deus que alegra o meu clube juventude. Quando o coroinha tem na hora, também tem. Eu lembro que eu, mais do que uma vez, eu lembrei do meu clube amado, né, juventude. A Deus que alegra o meu clube juventude. E o padre rezava. Depois de feito isso, o sacerdote rezava um salmo ainda, ali em pé. Em seguida, o sacerdote, o coroinha, rezava o Confiteor, eu confesso a Deus, e o sacerdote dava absolvição, em palavras. Em seguida, o sacerdote repetia o Confiteor, como rezou o coroinha, e o coroinha dava a absolvição para o padre. Quando o coroinha rezava, então não lembro se era um ou outro primeiro. Se o padre rezava antes, o coroinha dava a absolvição para o padre. Se depois o coroinha rezava, o ajudante rezava, o padre dava a absolvição. 2 vezes rezava o Confiteor. Daí subia para o altar, sempre de costas para o povo. No altar rezava: o Senhor tem piedade de nós. Era muito, o início da missa era muito assim, penitencial. Era muito penitencial. Eu trouxe o meu missal, não dá para passar todo, parte por parte, e o missal estava lá no altar, no meio, e na frente do missal, entre a porta do sacrário e o missal, tinha um quadro com as orações que o padre recitava lá. À sua direita tinha um outro quadro onde tinha as orações do lavabo. No outro lado tinha um outro quadro onde tinha o evangelho que rezava no fim, depois da bênção final da missa. Então o padre fazia essas orações. Daí ele passava para o lado direito do altar e lia a epístola. O padre lia. Depois o coroinha passava, daí se rezava como se fosse o salmo de meditação, o intermédio,
o aleluia e o coroinha passava o missal para o lado esquerdo do padre. O padre ia para lá e proclamava o evangelho, ainda de costas para o povo, em voz baixa, enquanto o povo ia rezando o terço. Só para dar uma introduçãozinha assim, inicial. Assim era a Santa Missa lá no altar. E a consagração depois era o ofertório, para não delongar muito. Só um, Padre Mário, a homilia, ela era logo após... A homilia era feita logo depois do Evangelho. Aí o padre podia fazer a homilia. Quando eu me lembro que na Catedral Diocesana, quando assistia a missa, o padre tirava a túnica, como é que chama? A casula, colocava no altar e subia no púlpito para fazer o sermão. E o padre Valeta chegava, enquanto ele subia para o púlpito, ele usava o rapezinho dele para poder limpar as narinas. Para poder fazer. E o padre fazia o sermão, a homilia ele fazia ali. Enquanto eu estou lembrado, de feito a homilia voltava, rezava o creio, tinha o ofertório, sempre de costas para o povo. Quando o padre, uma vez ou duas, dizia o Senhor esteja convosco, ele virava para o povo e dizia Dominus vobiscum, et cum spiritu tu. O Senhor esteja convosco, o teu espírito também. Ele consagrava e levantava a hóstia e o cálice de costa para o povo, acima da cabeça, para as pessoas verem o pão consagrado e o cálice. E o coroinha segurava a casula quando o padre fazia a genuflexão antes de apresentar e depois, para não encostar no chão e não manchar. Assim era a missa de costa para o povo. Então, e nessa hora que alguém tocava o sininho também. Tocava a campainha como hoje. Para despertar as pessoas que estavam ali no momento central da missa. E aliás, tocava até um pouquinho antes para acordar os que estavam dormindo, antes de começar a consagração. E como era a comunhão, Padre Mário? Como era o rito da comunhão? A comunhão era dada no balaústre da comunhão, abaixo, nas costas do padre, alguns bons metros. Aqui em Caravaggio também tinha ali a cerquinha, e as pessoas ajoelhavam e recebiam a comunhão na boca, claro. Né? As mulheres com véu na cabeça, sem dúvida nenhuma, né? E recebiam a comunhão na boca, porque não havia a prática e os problemas e as dificuldades de hoje. E ali ajoelhavam. Quando era o bispo que distribuía a comunhão, ele fazia o seguinte, ele pegava a hóstia para dar comunhão, apresentava a mão para beijar o anel do bispo e depois dava a comunhão. Corpo de Cristo. Amém. Olha só. E no fim daí tem a consagração. Tinha aquelas orações que a gente reza hoje, umas antes da consagração, outras depois, que agora no ritual novo foi organizado de uma forma mais adequada. Era tudo em latim. Sim, para o povo entender também. E depois tinha a oração final, a bênção, a despedida, e como conclusão da missa, ao lado esquerdo, o padre voltava e naquele quadrinho que tinha da esquerda, ele lia o início do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne, fazia genuflexão, e o Verbo se encarnou, ajoelhava, e depois ele já tinha dado a bênção. Daí ele voltava para o meio do altar e dizia, ite missa es. Né? Podem ir para casa, a missa terminou. E aí, claro, começava a nossa missão. E dia de semana não tinha sermão, evidente, né? E a pregação não era feita assim tão como recomendada hoje, sempre a partir da palavra. Às vezes o padre falava de alguns sacramentos e nem citava mais o Evangelho,
nem a leitura, era só uma leitura, não eram duas no domingo, e falava sobre o sacramento, falava sobre o batismo, falava sobre a escola, sobre a necessidade da comunhão e sobre a família, falava sobre os problemas da cidade e tem umas histórias muito engraçadas que aqui eu nem posso contar, porque até posso escandalizar que pode do tempo assim. Eu trouxe então, eu trouxe o missal que eu usava lá, só para brevemente. Trouxe um pequeno livrinho que quando eu estava já no seminário de Viamão, depois de ter feito o seminário menor, fui para Viamão fazer filosofia e teologia. Lá nós já estávamos como iniciar a renovação litúrgica antes da convocação do concílio. A reforma litúrgica da missa não caiu do céu, veio de baixo. Lá se fez experiência, chegou-se até de rezar missa voltada para o povo antes de vir a autorização de fazer leitura. Os beneditinos vieram nos ajudar lá do Rio de Janeiro, até o dia em que, em dezembro de 63, depois de 63, depois da convocação do concílio pelo santo e querido João XXIII, o Paulo VI, depois de consultar todo mundo, ter recebido essas experiências de como reformar a litúrgica, ouvido os peritos, ouvido os bispos do mundo inteiro do concílio, tirando, botando, corrigindo, fazendo, veio o Sacrosanto Concilium, que é o primeiro documento da reforma litúrgica da Igreja, que pediu muito que os fiéis estivessem unidos e acolhessem com carinho essa atualização, inclusive com a graça de poder celebrar voltado para o povo e na língua vernácula de cada país. E pediu que os fiéis acolhessem bem esse documento, procurassem unir-se, e o mundo estava precisando desta graça, e foi uma grande graça. Que aula de história que o Padre Mário nos deu aqui, da história do rito, da celebração. Padre Ricardo, e hoje, como é que nós celebramos? Como é que é a estrutura? O Padre Mário contava, né? O padre subia ao altar e vai e volta, e quadro para cima e para baixo. Como é a estrutura hoje da celebração? Eu acho que poderíamos entrar no próximo bloco nessa pergunta, porque estamos no fim dele. Eu só queria lembrar que o santuário antigo, ele mantém toda essa estrutura da missa tridentina. Claro que já foi colocado o altar para frente, com a sédia e também o ambão da palavra para novo formato, mas ele se mantém. Altar-mor. Todo ele ainda foi restaurado com o púlpito, ele ainda conserva o púlpito, conserva a balaustra da comunhão e o altar-mor como era. Então, só para recordar, se alguém, por exemplo, está nos ouvindo e vem para Caravaggio, não deixe de fazer uma visita no santuário antigo para perceber esses detalhes, assim como era a liturgia antes do Concílio Vaticano II. Santuário novo com nova pintura, santuário antigo com nova pintura agora. Isso, agora tem a pintura externa. Muitas paróquias, algumas paróquias e muitas capelas ainda mantêm essa mesma estrutura, o altar-mor. A Catedral de Suzano de Caxias tem aquele monumento lindo, lá está o altar, foi restaurado da restauração feita, com tudo, né? E inclusive tinha altares laterais na igreja, porque o padre celebrava. Haviam vários padres, às vezes sacerdotes, né, celebrando a missa ao mesmo tempo. Porque não havia concelebração, cada padre rezava a sua missa. E é interessante, aí a gente depois, dando a introdução, né, mantém alguns formatos, mas tem uma evolução, né, do crescimento da liturgia, justamente por essas experiências novas que foram sendo enviadas para o Concílio Vaticano II. Nós vamos concluindo então o segundo bloco do programa Razões da Fé deste domingo 5 de fevereiro.
Até daqui a pouquinho. Fique conosco para saber mais sobre a missa, a celebração da Eucaristia. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 5 de fevereiro de 2023, com o tema Santa Missa, Conceitos e Vivências. Os nossos convidados, o Padre Mário Benvenuto Pedrotti, que atua na paróquia São Pelegrino e Nossa Senhora da Pietà, em Caxias, Mercadoria Vencida, e o Padre Ricardo Fontana, que é reitor aqui do Santuário de Caravaggio, em Farroupilha. Padre Ricardo, nós temos, então, na questão, a atual instrução do missal, a instrução geral do missal romano, no número 47, vai nos dizer o seguinte: reunido o povo, enquanto entra o sacerdote com o diácono e os ministros, inicia-se o canto de entrada. Antes do concílio, a orientação era: como Cristo, o sacerdote traz a cruz às costas e vai ao Calvário, ao chegar ao altar do sacrifício. Olhando, nós compreendemos também, a partir das falas do Padre Mário no bloco anterior, como era a missa tridentina, como acontecia. Hoje, como funciona a estrutura, né? Isso, então é interessante a gente perceber que o Concílio Vaticano II, na Sacrosanto Concílio, valorizou a questão da mesa, não só do altar do sacrifício, mas retomou também a questão da ceia. Por isso, então, que a Assembleia se reúne em torno não só do altar do sacrifício, mas também em torno da mesa da Santa Ceia, da Eucaristia, ação de graças por excelência. Então, é importante a gente perceber essa dinâmica acrescentada no Concílio Vaticano II. Não é só sacrifício, mas não é só ceia. Ela é um conjunto. Por isso que o Tríduo Pascal, ele é o corpo cheio do mistério que a gente celebra na própria missa, que começa na Quinta-feira Santa e se conclui com o domingo de Páscoa. Tá bom. Dito isso, então, é interessante a gente perceber também um dado, né? Para que a igreja existe? Qual é a natureza da igreja? Ela é humana e divina. Humana porque é formada por uma comunidade com suas hierarquias, com sua constituição, com suas regras, ela é visível, mas também ela é portadora do mistério invisível. Então, a natureza da igreja é essa, comparada quase, não mediocremente, não de forma medíocre, com o verbo que se fez carne. Então, a igreja, ela é 100% humana e 100% divina. Claro que ela não é como Cristo, porque Cristo era totalmente humano, mas sem pecado. A igreja é feita de pessoas humanas pecadoras. Pois bem, para que a igreja existe, então? Qual é a sua... A igreja existe, diz o Papa Paulo VI, na Evangelii Nuntiandi, número 4, se não me engano. Assim. Ele diz assim, a essência da igreja é evangelizar. E aí o Papa Francisco vai dizer assim, número 37 deste documento: uma celebração que não evangeliza não é autêntica, tampouco um anúncio que não leva ao encontro com o ressuscitado na celebração. Ambos, portanto, se carentes do testemunho da caridade, são como um bronze que soa ou um símbolo que retine. Interessante essa visão. Então, qual é o sentido que a gente precisa dar numa celebração eucarística? Ela tem um sentido também de evangelizar. Por isso a estrutura, entramos, qual é que é a estrutura atual diante disso do concílio, a partir do Concílio Vaticano II, a partir de 8 de dezembro de 1963. Ela tem 4 partes. A acolhida, que são os ritos iniciais, que envolvem o sinal da cruz, saudação apostólica, o ato penitencial, se for festivo ou solene, o glória, e a oração da coleta. Pois bem, esta primeira primeira parte da missa, que é o rito de acolhida. A segunda parte, e a segunda grande parte da missa, então, o rito da palavra.
com a primeira leitura, com o salmo de responsorial. Se é solene, o festa tem uma segunda leitura, com a aclamação ao Evangelho e o próprio Evangelho, né? É interessante observar também o conjunto que se dá desde a antífona de entrada, ou que substituído pelo canto, é que ela vai tendo toda uma sequência ligada à mensagem que nesse dia a liturgia tem a dar, essa liturgia diária tem a dar, até a antífona do Evangelho com a antífona da comunhão final. A missa é interessante porque ela tem um fio condutor, ela tem um ritual harmônico, que tem seu ponto alto lá na consagração e vai descendo. Como eu estou aqui tentando desenhar uma curva, né, de subida e descida, né, numa harmonia. Aí a liturgia, a missa se torna agradável e muito bonita quando ela é feita no ritmo do missal que o missal propõe. Por isso, se a gente faz a missa católica, como se diz, ela tem uma beleza ímpar, né? E isso é bem importante, né? A gente preservar católica pela beleza e a harmonia tanto do canto quanto dos ritos. Pois bem, então a segunda parte é da liturgia da palavra, que é encerrada com a prece dos fiéis. Se é solene, tem o creio, né? O que distingue uma solenidade de uma festa? A festa normalmente acrescenta-se o glória. Memória é só fazer a memória do santo, do dia, enfim. Se é uma missa festiva, uma festa, então acrescenta-se o glória. Pode até ter uma segunda leitura, normalmente não tem. A missa solene, além de ter o glória, ela tem sempre uma terceira leitura, além da primeira e do evangelho. Tem uma leitura da epístola. E depois tem o creio. E aí se distingue a missa solene. E com as preces, então, encerra-se a segunda grande parte da liturgia da palavra. E a terceira grande parte da missa é a liturgia eucarística, né? Que envolve também o rito de comunhão dentro da liturgia eucarística. Vai desde o momento do ofertório, a apresentação das oferendas, até... Isso, inicia-se com a preparação da mesa, com as oferendas, né, do pão e do vinho, até a distribuição da Eucaristia com a oração pós-comunhão. Terminada a oração pós-comunhão, termina-se o rito da Eucaristia, liturgia da Eucaristia, e vem os ritos finais, que é a bênção, a saudação final. Padre... Então, 4 partes, né? 2 grandes partes no centro, liturgia da palavra e liturgia da Eucarística. As duas colocadas na mesma... No mesmo patamar, na mesma altura, na mesma importância. Como tu falavas antes, né? E eu acho que é importante aqui a gente fazer um também recordando a Desidério Desiderável, o Papa Francisco vai dizer que a liturgia é o lugar do encontro, né? Do encontro com o crucificado, o ressuscitado, o encontro com os irmãos. E nós estamos vivendo agora nos últimos anos, sobretudo, uma onda de, sobretudo, jovens, pessoas que não viveram a época antes do Concílio Vaticano II e que estão querendo voltar a esse saudosismo de voltar o uso do véu, de não erguer a mão na hora do Pai Nosso, porque não é previsto o ato de erguer a mão. Comunhão na boca. A comunhão na boca, como o Padre Mário aqui está recordando. Ajoelhar para receber a comunhão. Ajoelhar para receber a comunhão, ficar ajoelhado durante todo o tempo ali após a consagração, quando são feitas aquelas preces que se chamam os mementos, né? Uhum. Como é que nós podemos superar isso? A formação é um caminho para a superação disso? Como é que, Padre Ricardo, tu enxerga isso? Como é que nós podemos superar? Isso. Então, é preciso uma compreensão histórica, né? Porque normalmente o fundamentalismo ele é anacrônico. Quando você não tem segurança da sua vivência de fé da própria igreja, você procura respostas. Hoje, por exemplo, nós vivemos um mundo de muitas incertezas, né? Segundo a teoria de Bauman, né? A única certeza é a mudança, tá? Então, a liturgia também ela é dinâmica e ela muda. Então, bom, se fosse dizer, então vamos tentar ver como Jesus celebrou. Então seria só que aí nós entramos num fundamentalismo
anacrônico. O que significa isso? Que nós queremos fundamentar uma teoria fora do tempo que nós estamos vivendo. Então você usa de sinais, símbolos, né? Que é o caso como você citou, alguns gestos, algumas palavras, algumas atitudes que retrocedem, né? Então, para você vivenciar plenamente o mistério, não é por aí, porque você tem que estar presente. Olha só, quando Jesus celebrou a última ceia, surpreendeu os apóstolos, porque eles tinham um ritmo e um rito da celebração judaica. Jesus aí eles não tinham consciência do que ele estava falando. Eles não tinham consciência de que eles não tinham consciência de que ele estava preparando eles para a cruz do dia seguinte. Tomai todos, isto é o meu corpo. Olha só, o choque que deve ter dado para aqueles judeus que estavam no caminho há 3 anos ou mais com Jesus. Não compreendendo tudo o que estava acontecendo. Eles queriam fazer, com certeza, a ceia exatamente judaica, mas Jesus aí já quebrou o esquema dessa ceia judaica. Primeiro lavando os pés, depois... Exatamente, não era ele que devia lavar os pés. Então, para dizer assim, nós não temos consciência do que está acontecendo, mas ele precisa da gente aí. Ele quis precisar daqueles apóstolos para estarem com ele, mesmo que eles não tinham consciência do que ia acontecer no dia seguinte. Nós precisamos ter esta consciência. O Concílio Vaticano II, ele não é algo, como disse o Padre Mário, que caiu do céu da noite para o dia, interrompeu por uma ideologia. Não foi uma ideologia criada, é uma evolução da igreja, da liturgia, porque a igreja ela é sempre reformanda, né? Que vem desde a época de Jesus, que vai atravessando os séculos, mas que não perde o sentido. Isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, da nova e eterna aliança. Então, se faz o memorial sempre daquele mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. A missa não foge dessa centralidade, desse mistério. Então, nós, quando começamos a nos apegar nesses dados, é porque está entrando uma ideologia, tem uma teoria. Onde entra a ideologia, o mistério se esvazia. Onde entra a ideologia, o mistério se esvazia. Então, essa retomada simbólica de um saudosismo ou de um fundamentalismo fora do tempo, anacrônico, portanto, ele é uma forma de a gente ideologizar. Isso, obrigado. De querer implantar uma ideologia de um sistema que não existe mais e que não tem mais volta. Nós precisamos viver o tempo presente e responder ao tempo presente que nós estamos, né? Então, por exemplo, não está proibido de celebrar a missa tridentina, mas ela tem ela deve ter um sentido de ter e de evangelizar. Como diz o Papa Francisco, se ela não evangelizar e se não fizer um encontro com Cristo vivo e ressuscitado, não tem sentido de ser. Então a gente não pode perder o centro, né, o fio da meada. E não podemos simplesmente, então, criar ideologias para não esvaziar o mistério. Eu repito esta frase, modéstia à parte, uma autoria minha. Onde entra a ideologia, o mistério se esvazia. E é aquela coisa muito do equilíbrio também, né, Padre Ricardo? Nem tanto ao 8, nem tanto ao 80, porque nós vivemos, e é também agora a pergunta ao Padre Mário, né, para nós irmos concluindo o programa. Padre Mário viveu essa época da transição, né? Os primeiros anos de padre com a missa tridentina, não tinha vindo ainda, não tinha acontecido o concílio nos primeiros 2, 3 anos de padre dele, e depois ele pegou toda essa mudança. E em muitos lugares se queimou o altar, se jogou fora muita coisa, simplesmente achou-se que... com o concílio, o que era antigo se jogaria fora. Mas a igreja sempre vai nos mostrando que tudo é uma construção histórica. Então, por isso, nem tanto ao 8 ou 80. Padre Mário, como é que foi essa transição? Como dizem alguns padres sempre de bom humor, foi só alegria. Foi só alegria. Você imagina poder celebrar a liturgia na língua vernácula. Você imagina o padre estar olhando para o povo, a comunidade, olhando para o altar, onde está o sacerdote presidindo e os ministros acolitando. Você imagina
os diálogos que se faz entre o povo, os fiéis, e o sacerdote e os ministros que participam das leituras e das preces. Foi só alegria, foi uma coisa mais linda do mundo. Isso nos trouxe um renovar de vida. Claro que houve exageros, pessoas que começaram a despir os santos, os altares dos santos, houve exageros também. Mas foi uma alegria para toda a igreja. Já naquele início, houve reações em relação à mudança. O Lefebvre foi o papa do Tridentino, que não quis mudar. Hoje a gente existe as pessoas que adoram o rito tridentino. Esses dias lá em São Pellegrino, recebemos muitas visitas. Estava um padre de uma capital do Brasil, jovem, uns 35 anos, de batina, um dia quente para chuchu. E ele estava dizendo, que mudanças, não sei o quê. O Dies Irae, a gente ainda reza na missa fúnebre, no nosso rito tridentino, a gente reza, e vai e conversamos. Daí eu disse, vamos rezar o Pai Nosso junto? Eu disse, Pater Noster, e ele disse, não, padre, eu não sei. Ele não sabia rezar o Pai Nosso em latim, e ele era apaixonado do rito tridentino, não sabe uma palavra em latim, e defende o rito. O Papa Francisco não proíbe rezar a missa do rito tridentino, só que agora instituiu um documento onde pede que está a cargo dos bispos das suas dioceses permitir ou não, está ao cargo dos bispos nas dioceses instituir um padre que vai acompanhar onde é celebrada esta missa, e ir com cuidado para que as pessoas não se sintam excluídas, nem excluam, e para ter uma boa convivência. O diálogo ajuda a viver. E isso tudo uma hora vai somar-se junto. O céu será para todos, que a terra busque ser também um céu de boa convivência, sem esses exageros. Não é a missa tridentina que vai condenar alguém, não é a missa tridentina que vai excluir alguém, não é o rito, o sacrosanto contínuo que nos dá a liturgia nova que vai excluir os outros. A vida... Então, nós temos Eu, por exemplo, para mim foi uma beleza celebrar e estar com o povo e olhar e conversar, sentir a presença, o diálogo. Realmente foi um grande presente que o Concílio Ecumênico Vaticano II trouxe à sua igreja para viver plenamente o mistério da paixão e morte e ressurreição de Jesus, que nós realizamos no altar. Após o vida, como muito bem o nosso Monsenhor Ricardo nos disse, precedida de uma boa escuta da palavra de Deus, de uma boa meditação da palavra de Deus, que agora faz parte a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, que nos faz sentir uma coisa única. Os dois altares, o altar, a tribuna da palavra, o altar do sacrifício, que se unem, nos traz uma mensagem, e depois o padre distribui também a Eucaristia, que é o alimento que nos sustenta, e no fim disse, ide em paz, começa a vossa missão, anunciai a alegria de ter vivido o Senhor nesses momentos lindos. Como é bom. Eu adoro a missa. Eu celebro missa todos os dias. Às vezes sozinho, porque o padre, meu pároco, o padre Léo, que agora além de vigário-geral, também é o coordenador de pastoral da diocese, está ocupado ou celebrou em outro lugar. Ou senão nós celebramos juntos sempre. E no fim de semana eu celebro sempre 1, 2 ou 3 missas. E cada vez com mais alegria.
Principalmente quando as pessoas vêm, padre, eu gostei do que o senhor falou hoje na missa. Eu penso, não fui eu que falei. O Espírito Santo falou por mim. Eu achei que ele não tinha dito coisa que pudesse chegar ao coração. Como a graça, tudo é graça. Tudo é graça. Tudo é graça. Que Deus nos abençoe. Pois Deus é amor. Pois Deus é amor. E isso nos demonstra o quanto que é o Espírito Santo que guia a igreja. Se fosse só de nossa parte, só da parte humana, provavelmente ela já teria acabado. E ela segue firme, forte, vivendo nesse mundo, sendo sinal do ressuscitado. Agradeço o Padre Mário pela presença aqui conosco, Padre Ricardo Fontana também, por ter tirado o dia aqui em preparação à Romaria Votiva, e o santuário já está vivendo, né, a Romaria Votiva, os 60 anos de inauguração do santuário novo. Também agradeço ao Paulinho da técnica da Rádio Miriam, ao Emanuel, que está em tempo de férias e mesmo assim vem aqui conosco nos ajudar na gravação. Até o próximo domingo. Fiquem bem!